Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e esta é uma aula de matemática do livro Aprender Sempre, volume 3, para os alunos dos segundos anos. Vamos lá? Aprender Sempre, volume 3. Números. Vocês sabem ler estes números coloridos que vocês estão vendo? Ah, com certeza vocês sabem. Vamos repetir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Isso mesmo! Viu como vocês sabem fazer a leitura destes números? Agora, vamos continuar nossa aula. Vocês sabem onde encontramos os números em nossas vidas? Vocês sabiam que eles podem ser representados por algarismos ou por extenso? Vamos começar pelos algarismos. Vocês sabem o que são os algarismos? Observem estas imagens. Acho que vocês sabem, sim. O algarismo, ele é um tipo de representação usado em combinações para representar números em sistemas de numeração posicionais. Vamos ver um exemplo? Vamos ver o exemplo da fachada da casa. Isso, onde tem a porta amarela. Vocês conseguem identificar estes números? É o número 4, o 2 e o 9. Mas, quando estes números são lidos através desta combinação destes três, como será que fica essa leitura? Será que é 429 ou 924? Então, os números, quando eles são organizados, nós fazemos uma leitura através da sua posição. Por exemplo, o número 9, ele representa 9 unidades. O número 2, ele está na casa das dezenas e o número 4 na casa das centenas. Então, pensando na combinação dos números organizados no sistema de numeração posicional, quando eu faço a leitura destes números que eu estou vendo, eu vou falar 429, certo? Bom, os outros números que nós estamos vendo nas outras imagens, nós também podemos ler identificando número por número, mas dependendo de como ele é representado, dependendo de qual situação nós estamos lendo, ele precisa ser lido ou numa combinação ou ele pode ser lido um a um. Bom, vamos ver o exemplo do ônibus? O número que vocês estão observando no visor do ônibus é 917. Estes três números, quando nós já sabemos que quando há uma combinação de números e cada um representa uma posição lá no sistema de numeração posicional, logo nós conseguimos ler 917. Mas, para outras situações, os números podem ser lidos sem ser nessa posição de unidade, dezena e centena. Vamos ver o exemplo de quando nós usamos um cartão de crédito? Os algarismos que são representados no cartão, eles representam a identificação do cartão e nem sempre ele será lido de acordo com o valor posicional que cada número representa, porque muitas vezes as pessoas fazem a leitura para facilitar, dizendo um a um. Então, às vezes, eles leem assim, 5150, 4432, ou vocês conseguem identificar que são 4 blocos de números que as pessoas podem ler 5.150, 4.432, 3.383 e 7.875.
Então, é uma maneira que se faz esta leitura. Já na leitura que fazemos dos algarismos no termômetro, nós levamos em consideração o número que vem após o ponto. Então, nesta situação, nós lemos 37,5 graus Celsius ou falamos 37,5 graus Celsius, porque a leitura que fazemos no termômetro é a leitura em graus Celsius, que vai representar a temperatura do corpo. Então, isso nós temos que saber identificar, para saber qual é a posição que cada número vai representar. E neste caso, nós usamos só os dois primeiros números para fazer essa leitura. Então, o 7 ali é a nossa unidade e o 3 é a dezena. Por isso que nós lemos 37,5. Combinado? Os algarismos que vocês estão observando no relógio são os números que vocês já conhecem e ele segue uma sequência numérica, que vai do número 1 até o número 12. Já os números que vocês estão vendo na placa do carro, ele pode ser lido número a número, porque nós podemos falar, é a placa 9915 ou 9915, ou quando nós observamos a combinação destes quatro números, nós conseguimos ler que é o número 9915. Aí, nesta situação, o número 5 está representando a unidade, o número 1 a dezena, o número 9 a centena e o número 9 a casa do milhar. Por isso que fica 9.915. Já os números, quando são lidos, os números do dinheiro, nós temos que saber que temos a vírgula, que os números que vêm após a vírgula são os centavos, são os centavos de reais. Então, nesta situação, ela é parecida com aquela do termômetro, que nós temos que saber como fazer a leitura destes números, porque aqui nós estamos tratando de valores, de dinheiros. Então, quando eu falo 100, eu estou me referindo a 100 reais. Eu não vou falar, eu vou pagar com 100. O que é 100? Nesta situação de valor monetário, quando nós estamos falando de dinheiro, esse 100, ele não vai representar nada. Ele só vai representar quando fazemos a leitura desta combinação por inteiro, porque ele representa ele tem um valor posicional, né? Então, se for 5 reais, né, quando eu falo 5 reais, é porque eu estou falando 5, e aí eu já sei que é 5,00, porque os números que vêm após a vírgula são os centavos de reais. Então, em cada situação que nós observamos esses algarismos, que eles são representados, nós temos condições de saber fazer esta leitura. Bom, vamos continuar? Agora vamos ver exemplos de número por extenso. Extensos são escritos em palavras. Então, quando nós falamos números escrito por extenso, quer dizer que vocês vão utilizar palavras para representar este número. E aqui nós temos 4 exemplos para vocês visualizarem. Na primeira imagem, temos o título O Lobo e os 7 Cabritinhos. Qual é o número escrito em palavras? Isso, é o número 7. No segundo exemplo, o título do livro é Os 3 Porquinhos Pobres. Qual é o número escrito por extenso? Isso, é o número 3. E no terceiro exemplo, os 10 sacizinhos. Qual é o número por extenso?
Muito bem, é o número 10, que está escrito em palavras. E temos mais um exemplo que foi utilizado em uma situação problema. Eu vou ler e vocês deverão identificar qual é o número escrito por extenso. Bruno começou a montar uma fileira de botões e disse para Mateus que ele utilizou uma regra e indicou que irá colocar mais 2 botões. Pinte ou escreva as cores dos 2 próximos botões, considerando a regra que Bruno utilizou. Então, agora que vocês ouviram esta situação problema, quais são ou qual é o número que foi escrito por extenso? Ah, esta foi fácil, né? Isso, foi a palavrinha 2. Muito bem. Continuando a nossa aula, vocês sabem o que são estas duas imagens? Isso, nós temos 2 quadros. Qual o nome desses quadros? Acho que vocês já sabem. Se você falou quadro numérico, está correto, é isso mesmo. Este é um quadro numérico que começa no 0 e vai até o número 99. E se você falou número por extenso para o segundo quadro, você está correto. Este é um quadro de número por extenso. Agora chegou a hora da nossa atividade. Antes de realizar a atividade do livro Aprender Sempre, volume 3, nós vamos construir os quadros. Isso mesmo, vamos construir um quadro numérico e um quadro de números por extenso. Para construir este quadro, você deve retirar uma folha do seu caderno ou pegar uma folha de papel sulfite. E nesta folha separada é que vocês irão construir este quadro, porque assim que terminar, vocês vão deixar este quadro guardado dentro do livro ou dentro do caderno, porque assim que vocês tiverem necessidade, sempre que precisar pesquisar, vocês já têm este quadro construído. E assim fica muito mais fácil para vocês visualizarem e sempre ter onde pesquisar, certo? Então, vamos lá? Quadro de números. Vocês deverão construir o quadro de números começando pelo número 0. E na primeira linha, vocês escreverão até o número 9, mantendo a sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mantenha um espaço entre um número e outro. Na linha de baixo, vocês continuarão a sequência 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quando for para o 20, vão para outra linha. E assim vocês deverão fazer até chegar no número 99. Ao finalizar, vocês conferem, façam a leitura de todos os números, começando lá no 0 até chegar no 99. E vocês deverão observar que todos os números que terminam com a unidade 0 estarão na primeira coluna. Então, nós teremos o 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Na segunda coluna, vocês vão observar que todos aqueles números que terminam com 1, vocês localizarão nessa segunda coluna e que eles estão escritos também de 10 em 10. Assim, fica muito mais fácil para quando vocês tiverem alguma dúvida sobre a sequência dos números. Vocês poderão consultar este quadro de números, tá bom? Bom, agora é a vez de escrever o quadro de número por extenso. Utilizando uma folha do caderno, vocês escreverão do número 1 até o número 30 por extenso. Assim, vocês exercitarão, vocês treinarão como que é a escrita destes números.
Em seguida, utilizando a mesma folha, vocês escreverão os números 40, 50, 60 até chegar no 100. Nesta situação, vocês vão escrever ele de 10 em 10. Por quê? Porque os outros números vocês já treinaram, que foi o número 1, 2, 3, 4. Então, quando vocês tiverem que escrever 43, vocês saberão onde pesquisar o 40 e aonde pesquisar o número 3, para vocês escreverem o número por extenso por completo. Combinado? E aí, para terminar, vocês farão o número 100, 200, 300 até chegar no 1000. Esses vocês escreverão também de 100 em 100, tá bom? Então, esta é a etapa da atividade que vocês construirão dois quadros, o quadro de números e o quadro de número por extenso. Esta atividade 2 é para treinarmos a leitura. Vamos ler como ficam os números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E como fica o número 21? Isso, o número 21, ele é a soma do número 20 mais o número 1. Então, a leitura fica 21. Como que fica 43? 43 é o 40 mais o 3. Então, eu leio 43. E como fica o 94? O 90 mais o 4. Então, eu leio 94. Viu como é fácil? Assim, você pode treinar com os outros números também. Agora chegou a hora da atividade no livro Aprender Sempre, volume 3, das páginas 3, 4, 5 e 6. A imagem que você está observando é da página 3. Antes de acompanhar a leitura, preencha no quadro o nome da escola, o nome do estudante, coloque o seu nome completo, tá bom? A data da atividade, que é a data lá do roteiro de quando está sendo pedido esta atividade, o ano e a turma que você pertence. Sequência didática 1. Números e geometria. Agora você entendeu por que nós estávamos revisando os números? Então vamos lá. Olá, estudantes! Roberta, Tiago, Mateus e Bruno gostam de propor desafios entre eles para provocar um ao outro. Como eles gostam de matemática, buscaram algumas ideias nos livros e cadernos da escola. Vamos participar dos desafios que eles prepararam? Aula 1. Ler e escrever números. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler e escrever alguns números que já conhecemos. Exercício 1. Mateus escreveu números por extenso em 3 cartelas: 11, 17, 19. Item A. Em seguida, ele leu os números para seu irmão Tiago e pediu que os escrevesse em algarismos. Faça isso você também. Então, agora é a hora que vocês deverão escrever os números nos espaços abaixo. Os números por algarismos, tá bom? Não se esqueça como eles são. Item B. Depois foi a vez de Tiago dar uma tarefa para o Mateus: escrever os números por extenso nas cartelas. Então, ele colocou os números em algarismos, o 21, o 25 e o 21. E agora, vocês deverão escrever por extenso estes números que vocês estão vendo aí. Item C. Qual é o maior dessas cartelas? Então, maior dessas cartelas não. Qual é o maior número dessas cartelas? Então, vocês observarão e escreverão a resposta aqui. Pode escrever a resposta
é a resposta do número, então vocês vão escrever em algarismos. Combinado? Exercício 2, da página 5. Mateus encontrou e resolveu 2 desafios na internet. Em seguida, propôs para Bruno resolver em um tempo de 10 minutos 2 situações. Bruno deve colocar os números em ordem, do menor para o maior. Vamos ajudá-lo? Item A. Observem os números e, no espaço lá embaixo, em cada casa, vocês deverão escrever os números, seguindo a ordem, do menor para o maior. Para esta atividade, vocês podem consultar o quadro numérico que vocês construíram. Lembra que vocês construíram um quadro e deixaram ele guardadinho aí no livro ou no caderno? Então, esta é a situação que, se vocês precisarem para saber qual é o número que vem antes, qual é o número que vem depois, vocês podem consultar o quadro de números. Outra dica que vocês podem fazer quando estiverem colocando a resposta nos espaços lá embaixo é, conforme vocês forem utilizando um número que vocês estão observando, vocês podem fazer um risquinho nele para saber que vocês já usaram esse número. Ou a outra dica pode ser, qual é o menor número que eu estou identificando? E qual é o maior número? Sabendo quais são os menores e o maior, vocês já podem colocar eles ou no começo ou no final dessa tirinha, onde vocês escreverão as respostas. Vamos lá? Item B, na página 6. Observem os números e também vocês deverão escrever do menor para o maior número. Vamos lá? Boa tarefa, crianças! A aula de hoje chegou ao fim. Lembrem-se de guardar os quadros, porque vocês utilizarão em outras tarefas. Até a próxima aula, crianças!